pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo. E hoje nós estamos aqui para verificar assim uma questão específica, né, do movimento uniforme, né, que trata de velocidade relativa. Na verdade, nós podemos utilizar esse conceito de velocidade relativa para resolver esse tipo de problema, tá? É um problema bem característico de movimento uniforme, é bem comum aparecer isso em questões de Enem, em questão de vestibular, certo? Então, vamos lá, vamos aqui à análise. Prezados, o que nós temos aqui, tá? Então, para entender o que nós temos aqui, nós temos, nesse caso aqui, dois corpos. Nós temos aqui um corpo A, cuja velocidade é 75 km por hora, e um corpo B, cuja velocidade é 25 km por hora. O que nós podemos perceber é que o sentido de movimento desses corpos é oposto, tá? Então, eles têm um movimento oposto, e eles, obviamente, né, separados aqui, conforme vocês podem ver, uma distância de 200 km, né, eles vão se encontrar, né, um móvel vai encontrar o outro, ou seja, um corpo vai passar pelo outro. E esse tipo de problema, então, claro, que vai aparecer dentro de um contexto para gente, mas de uma forma simplificada, assim, normalmente a pergunta é, né, qual é o instante do encontro e qual a posição do encontro. Então, são esses dois elementos que os problemas normalmente buscam, tá? Então, como a gente vai resolver isso? Bom, primeiro aqui, nós temos que analisar que, sendo o sentido oposto, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Os dois móveis são contrários, têm velocidades contrárias, perfeito? A pergunta é, os dois móveis, eles contribuem para o encontro? Sim. Se a resposta é positiva, e neste caso é de fato positiva, uma vez que eles contribuem para se encontrar, a velocidade relativa desses móveis aqui, tá? Ela se dará pela soma das velocidades, ou seja, tá? Ou seja, os dois móveis estão contribuindo para o seu encontro. Então, a velocidade relativa entre eles é representada aqui pela soma, tá? Desses elementos aqui, pela soma das velocidades desses elementos, tá? Então, se esses móveis se movimentarem, nós teremos mais ou menos isso aqui, né? Então, temos aqui o encontro desses móveis. Então, como nós aqui, primeiramente, queremos determinar a velocidade relativa, já concluímos que a velocidade relativa aqui é uma velocidade de aproximação, né? Nós teremos a seguinte ideia, que a velocidade relativa, ela é dada pela soma da velocidade do corpo A mais a velocidade do corpo B, certo? Então, neste caso aqui, a velocidade relativa entre os corpos, que é de aproximação, seria a velocidade do corpo A, que no caso aqui é 75, mais a velocidade do corpo B, que no caso aqui é 25 km por hora. Então, a velocidade relativa aqui, pesados, é igual a 100 km por hora. Essa é a velocidade de aproximação desses corpos aqui. E essa informação, então, ela é muito importante. Por quê? Como no item A, nós queremos saber o encontro, ou seja, o instante do encontro, quanto tempo esses móveis aqui vão levar para se encontrar, nós vamos utilizar então a equação do movimento uniforme, tá? S é igual a V vezes T. O que que é o S? O S aqui é a distância que os móveis têm no início do problema, ou seja, no instante inicial do problema, eles estão separados por uma distância de 200 quilômetros. Então, o S é 200 quilômetros. A velocidade que eu vou usar, obviamente, é a velocidade relativa. Então, a soma das velocidades, 100 multiplicado pelo tempo. Portanto, aqui, prezados, o tempo será igual a 200 dividido por 100. Então, o tempo, ou seja, um instante do encontro, a partir do tempo zero, será de 2 horas. Então, esses móveis aqui levarão 2 horas para se encontrar, certo? Mas a pergunta B, ela questiona o seguinte: qual é a posição do encontro, né? Claro que nós temos aqui uma distância de 200 quilômetros, eu quero saber qual vai ser a posição que eles se encontram. Então, para isso, nós vamos agora analisar um dos corpos, né, ou A ou B, tanto faz, separados, tá? Se nós fôssemos analisar o corpo A gente teria a seguinte análise: nós faríamos aqui, nós colocaríamos o zero, certo? Admitindo que o A partiu do zero. E se nós fôssemos analisar o B, nós colocaríamos o zero aqui como referencial inicial, ou seja, dizendo que o B partiu do zero. Ou seja, em qualquer um dos casos, a gente vai admitir que o corpo A vai partir do zero. Claro, é meio lógico isso, né? Se nós colocarmos para o B o zero aqui nessa posição, tá? Obviamente que o 200 quilômetros automaticamente fica aqui. Tá? Então, assim, não acontece de as posições iniciais dos corpos ficarem zero simultaneamente, tá? Bom, a grande questão, então, vamos analisar o corpo B. Vamos dizer que o corpo B parte ali do zero. Então, novamente, aqui nós vamos colocar S é igual
AV vezes T, só que agora a gente quer buscar o S, ou quer saber quanto o corpo B percorreu nessas 2 horas, tá. O corpo B, então, tem velocidade de 25 km/h e o tempo que ele gastou para encontrar o corpo A foi de 2 horas. Então o S aqui é igual a 50 quilômetros. Então o encontro aqui, prezados, se deu na posição 50 quilômetros, ou seja, se nós marcássemos isso aqui, essa posição seria exatamente igual a 50 quilômetros. Então, de uma forma bem rápida, assim, né, para ganhar tempo, inclusive, no Enem, aqui nós temos ali a aplicação da ideia de velocidade relativa, que pode aparecer também, prezados, numa outra situação, tá? Numa outra situação, que seria, por exemplo, essa aqui, tá? Agora muda, porque os móveis têm o mesmo sentido, e novamente a gente quer saber qual é o instante do encontro e qual é a posição do encontro. Bom, o que que acontece agora, tá? Para efeito de velocidade relativa, a gente sempre faz a pergunta: os móveis estão contribuindo para a aproximação, estão contribuindo para a mesma coisa? Não, na verdade, eles não estão contribuindo para o encontro. Vai acontecer um encontro aqui nesse caso, porém eles não estão contribuindo para o encontro. Enquanto o corpo B, mais rápido, tem 75, o corpo A foge. Então, neste caso, como os dois corpos não contribuem para a mesma coisa, a velocidade relativa, diferente, da primeira situação, ela é dada pela diferença das velocidades. Então a velocidade relativa aqui seria a velocidade do corpo que tem maior valor, portanto o VB, sempre será assim, menos a velocidade do corpo A. Então nesse caso aqui a velocidade relativa seria a velocidade do corpo B, que é 75, menos aqui a velocidade do corpo A, que é 25. Portanto, a velocidade relativa aqui, nesse caso, seria igual a 50 quilômetros por hora. Os corpos estão se aproximando? Estão se aproximando. Mas a velocidade com que eles se aproximam não é de 75, é de 50, porque temos que descontar a velocidade do A, uma vez que ele está ali também se movimentando. Então, o que vai acontecer é exatamente isso aqui, no momento do encontro. Então, no instante do encontro, novamente, né, nós vamos pensar ele aplicando a forma S igual a V vezes T. O S continua sendo a distância em que os corpos se encontravam, né, entre si no começo do problema. A velocidade aqui é a velocidade relativa, 50, vezes o T. Portanto, aqui, prezados, o T é igual a 200 dividido por 50. T é igual a 4 horas, ou seja, depois de 4 horas, esses corpos aqui se encontram. Novamente, qual é a posição do encontro? Então aqui eu vou admitir que a posição inicial do corpo B é o zero e vou usar o corpo B como referência. Então vou aplicar S igual a V vezes T. Especificamente para o corpo B, S é igual à velocidade dele, que é 75, vezes o tempo, no caso, 4 horas. Então nós teríamos aqui S igual a 300 quilômetros. Significa que os móveis se encontram, tá, além do 200, ou seja, se nós imaginássemos aqui, uma extensão, ou seja, nós teríamos aqui 100 quilômetros além, né, daquele ponto zero que nós marcamos, certo, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá? É uma forma rápida da gente aplicar aqui problemas de encontro de móveis, certo? Através da ideia de velocidade relativa, tá? Bom, pessoal, se gostou do vídeo aí, né, dá um ok, dá um like, tá? E aproveita também aí para seguir o canal. Agradeço a todos aí, um abraço, nos vemos por aí.